Sheila sentia-se orgulhosa de seu filho. Ele era alto, bonito, educado e trabalhava como programador em uma empresa de petróleo. Em apenas 2 anos desde sua graduação na universidade, ele já se tornara chefe de departamento, alcançando esse feito por mérito próprio. O jovem e talentoso profissional chamava a atenção por suas conquistas no campo profissional. Ao receber a notícia, Sheila derramou lágrimas de felicidade. Tudo estava indo conforme suas expectativas, e talvez até melhor. Seu filho tinha um salário generoso e havia adquirido um novo e espaçoso apartamento no centro da cidade. Durante as reformas em andamento, enquanto isso, Michael vivia com sua mãe, e Sheila apreciava a proximidade com seu filho. Ela entendia que Michael já era adulto e, em breve, seguiria seu próprio caminho, casando-se e iniciando sua vida independente. No entanto, por enquanto, ela desfrutava da companhia de seu filho. Ela se alegrava em preparar seus pratos favoritos e dar uma olhada em suas camisas à noite, quando Michael voltava do trabalho. Sheila o questionava sobre seu dia, assim como fazia quando ele estava na escola. Embora Michael não estivesse com pressa de voltar para casa ultimamente, era evidente que ele tinha uma namorada. No entanto, por algum motivo, Michael não a apresentou aos pais. Sheila, é claro, sempre pensava sobre a futura nora. Ela sonhava em ver seu filho ao lado de uma mulher bem-sucedida, educada e de uma família próspera. Michael merecia o melhor, pois ele próprio era um presente do destino, e Sheila desempenhara um papel significativo em moldar o homem que ele havia se tornado. Ela tinha consciência disso e se orgulhava de suas contribuições. Sheila deu à luz a Michael quando tinha pouco mais de 40 anos. No início, a jovem Sheila se dedicou inteiramente aos estudos, recusando-se a voltar para seu vilarejo natal para cuidar das vacas e dos irmãos mais novos. Ela havia ingressado na Faculdade de Economia da Universidade graças à sua perseverança e trabalho árduo. Essa oportunidade de educação superior era um sonho que ela sempre almejara, e seus esforços valeram a pena. A jovem e promissora estudante recebeu a ajuda do reitor, que a colocou como contadora em uma empresa local sob sua proteção. Era impossível conseguir essa oportunidade apenas por conta própria. Agora, Sheila tinha tudo sob controle. Seu professor lhe sorriu e disse: "Não me decepcione." E Sheila não decepcionou. Ela estava disposta a trabalhar incansavelmente, mergulhando profundamente em todas as nuances da profissão, a ponto de o contador-chefe consultá-la antes de tomar decisões importantes. Seu salário substancial permitiu que ela permanecesse na cidade, alugasse um apartamento e não voltasse para a vila. O tempo passou, e Sheila estava imersa em seu trabalho. Ela constantemente fazia cursos e lia literatura relacionada para aprimorar suas habilidades. Ela não pensava em sua vida pessoal, embora recebesse dicas e até convites abertos para encontros com frequência, dado seu charme. No entanto, Sheila sabia que não era hora de buscar relacionamentos, muito menos formar uma família. Sua prioridade era conquistar a independência financeira. Sua mentalidade era típica para uma mulher de sua idade. Enquanto seus colegas sonhavam principalmente com um casamento bem-sucedido naquela época, Sheila estava focada em sua carreira. Seu trabalho árduo não foi em vão. 10 anos após sua graduação, ela economizou dinheiro suficiente para comprar um apartamento. Sheila sentiu-se emocionada na primeira noite em sua nova casa. Com mais de 30 anos de idade, ela tinha um emprego estável e bem remunerado como contadora-chefe em uma grande empresa. Era hora de começar a pensar em construir uma família, e Sheila começou a considerar possíveis parceiros. Ela teve alguns relacionamentos casuais antes, que serviram para descontrair após o trabalho árduo, mas agora estava em busca de algo mais sério, um relacionamento duradouro com casamento e a possibilidade de filhos no horizonte. Nessa época, as mulheres de sua idade sem filhos eram consideradas solteironas em potencial. Haviam muitos homens ao redor de Sheila, inteligentes e atraentes, mas o desafio era que a maioria deles já estava comprometido. As mulheres que tiveram sorte em encontrar parceiros não investiram tanto em sua independência financeira como Sheila fez, mas acreditasse que o destino tem seu próprio plano. Em uma noite, enquanto retornava para casa de um longo dia de trabalho de táxi, Sheila conheceu um motorista jovem e charmoso. Ele parecia ser cerca de 7 anos mais jovem do que Sheila e chamava-se Breno. Contava piadas,
fazendo-a rir genuinamente, elogiando-a e gradualmente a atraindo para uma conversa mais aberta. Ela compartilhava sua vida com ele, revelando todos os detalhes. De repente, Sheila percebeu que desejava que a viagem fosse ainda mais longa. Logo, conversar com o motorista de táxi charmoso, Breno, tornou-se fácil e agradável. Ele não tinha pressa de se despedir e até escolhia rotas alternativas. No final, trocaram números de telefone. Breno a pegou no dia seguinte, e tudo começou. Sheila nunca se sentiu tão desejada e amada. Era como se Breno a envolvesse com sua energia e paixão pela vida. Logo, ele se mudou para o apartamento de sua amada, e a alegria era mútua. Antes disso, ele morava com seus pais, mas agora sua irmã havia se divorciado e voltado para a casa do pai com seus 3 filhos. A partir desse momento, Sheila sentiu-se abençoada todas as noites ao voltar do trabalho, pois nunca mais estava sozinha. Ela ligava, e era calorosamente recebida por Breno, que cuidava de tudo na casa, desde cozinhar até limpar. Ninguém havia cuidado de Sheila dessa maneira antes, e sua história de amor parecia perfeita. Sheila levou alguns anos para perceber que Breno estava simplesmente a usando. Se não fosse pelo acidente, ela provavelmente teria ignorado os sinais de alerta por muito tempo. Breno não trabalhou como motorista de táxi por muito tempo depois de ir morar com Sheila. Primeiro, tentou convencê-la de que o trabalho era difícil e que clientes perigosos poderiam ser difíceis, e sua empresa de táxi fechou. Sheila ficou inicialmente feliz por querer que Breno encontrasse outro emprego mais seguro. Temia por seu amado, especialmente quando ele trabalhava à noite, e o ciúme também estava presente. O que aconteceria se Breno conhecesse uma linda e jovem cliente e se apaixonasse por ela? Não, Sheila não teria sido capaz de suportar isso. Seus sentimentos por Breno eram muito fortes. No início, Breno parecia estar procurando emprego, estudando anúncios e fazendo ligações para entrevistas, mas nada deu certo. Não se preocupe, Sheila o tranquilizou, meu salário é mais do que suficiente, você não precisa se apressar para encontrar um emprego ainda. E Breno não se apressou. No entanto, às vezes fazia trabalhos temporários, e muitas vezes tinha que sair à noite, às vezes por vários dias. Depois dessas viagens, o rapaz voltava feliz, e Sheila achava que entendia os sentimentos dele. Ela mesma gostava de se sentir financeiramente independente, achava que a oportunidade de ganhar dinheiro agradava seu amado, mas ela se enganou. Um dia, Sheila foi a uma cidade próxima para uma auditoria onde Breno estava trabalhando naquela época. Ela avisou que não voltaria para casa por pelo menos 2 dias. Após a auditoria, Sheila foi jantar em um restaurante, e foi aí que ela viu uma cena desagradável na mesa ao lado. Não, parecia muito admirável visto de fora. O rapaz doce olhava as moças sentadas na frente dele com olhos amorosos, acariciava sua mão, ajeitava seu cabelo e a beijava de vez em quando. Um lindo casal, um sentimento puro. O problema era que esse rapaz era Breno. Ele não a notou, e Sheila ficou feliz com isso. Em primeiro lugar, não queria criar uma cena na frente de seus colegas, e, em segundo lugar, precisava organizar seus pensamentos antes de ter uma conversa séria. Além disso, vivenciar essa traição de alguma forma quando ninguém a via em casa. Sheila enterrou o rosto no travesseiro e começou a chorar. Afinal, ela amava sinceramente Breno, fez planos para uma vida junto com ele e até inventou nomes para seu filho e filha que combinavam bem com o sobrenome de seu amado. Agora, todos esses sonhos acabaram, mas a cena que ela presenciou colocou tudo em seu lugar. É claro, Sheila entendeu que isso não era normal. Ela apoiava totalmente um homem adulto que não tinha pressa em encontrar trabalho. Um período de alguns meses de crise temporária é normal, mas Breno estava sentado em seu pescoço há alguns anos agora, e esses supostos trabalhos temporários eram apenas um disfarce para tais encontros com outras mulheres. Finalmente, como sempre, Sheila se recompôs, reuniu coragem e expulsou Breno de seu apartamento e de sua vida. No início, ele tentou se justificar, chegando com explicações implausíveis. Então, jurou seu amor e implorou por perdão. Só no final, quando ficou claro que Sheila era resoluta, Breno disse o que raramente tinha em mente: o que você queria? Você é velha, e eu sou jovem.
Fui atraído pelas jovens, lindas e tranquilas. Você é fria e mandona, além de gorda. Quem precisa de você? E Breno saiu batendo a porta. Sheila pensou nas palavras dele. É realmente verdade, ela era realmente tão nojenta? Depois de seu rompimento com Breno, Sheila ficou desiludida com todos os homens. Embora não quisesse mais se casar, ela ainda tinha esperanças de ser mãe e planejava ter um filho para si mesma. Sheila tinha relacionamentos ocasionais apenas para ter um filho, mas isso não estava acontecendo. Ela não podia procurar ajuda médica para seu problema porque na hora era considerado imoral planejar um filho sendo solteira. Sheila acabou concluindo que era infértil e resignou-se com o fato de que nunca teria um marido ou um filho. Pelo menos, tinha seu emprego, que era sua única saída. Depois de comemorar seu 40º aniversário, Sheila finalmente conheceu seu destino. Gordon, um amigo divorciado do proprietário da empresa, imediatamente mostrou sinais óbvios de atenção à contadora-chefe. Ele a elogiou, olhou para ela com admiração, sorriu e um dia a convidou para sair. Gordon era muito diferente de Breno. Convidou Sheila para restaurantes caros, deu-lhe presentes luxuosos e ajudou-a no trabalho. Embora Sheila não tivesse sentimentos fortes por ele como tinha por Breno, ela se sentia desejada e amada na presença de Gordon. Com ele, tudo era calmo e confiável. Então, Sheila concordou alegremente com a proposta de Gordon de legalizar o relacionamento deles. Sheila honestamente avisou seu futuro marido que ela não podia ter filhos, ela tinha certeza disso porque nenhuma de suas tentativas, que foram muitas, teve sucesso. Mas Gordon não estava preocupado. Ele já tinha se tornado pai, seu filho e filha estavam se formando na universidade e ele se comunicava com eles e os ajudava. Isso foi o suficiente para ele. Imagine a surpresa de Sheila ao descobrir que estava grávida. A mulher ainda se lembrava da onda de calor e felicidade que envolveu sua cabeça. O sonho que parecia que nunca se tornaria realidade finalmente se tornou realidade. Gordon também ficou satisfeito por ter certeza de que era um menino e até sugeriu chamá-lo de Michael em homenagem ao seu avô. E eles realmente tiveram um menino, mas seu pai nunca o viu. A felicidade pessoal de Sheila durou pouco. A vida de Gordon foi tomada por um derrame repentino. O homem que tinha apenas 47 anos e estava no auge de sua vida havia partido. Sheila teve muito tempo para se recuperar da perda e para lidar com seus sentimentos pesados. Ela foi ajudada pela percepção de que um bebê estava crescendo e se desenvolvendo dentro dela. Ela tinha que ser forte por ele. Michael nasceu um pouco prematuro, era minúsculo, doente e chorava muito. Ele tirou toda a atenção e energia de sua mãe. Sheila teve que gastar muito dinheiro com médicos, mas felizmente ela conseguiu. O bebê prematuro teve vários problemas, incluindo uma possível paralisia cerebral, mas Sheila não desistiu. Ela procurou excelentes especialistas em reabilitação, estudou notícias médicas e abriu caminho para os melhores centros médicos. Tudo valeu a pena. Quando estava na escola, Michael não só estava saudável, mas também avançado para a idade. Medalhas por lugares premiados na natação estavam penduradas sobre sua cama. Um piano ficava no canto do quarto da criança, onde o pré-escolar já tocava muito bem peças clássicas. As prateleiras estavam lotadas de livros infantis coloridos, e sua mãe tentou incutir nele um interesse pela leitura. Ela conseguiu, é claro. Michael só recebia notas altas na escola e continuou a agradar sua mãe com suas conquistas atléticas. No ensino médio, Michael ficou interessado em programar. Sheila apoiou esse hobby útil e comprou para ele um computador poderoso, alguns discos e vários outros dispositivos. Sheila patrocinou seu filho entusiasmado, e valeu a pena. Michael logo começou a ganhar Olimpíadas de programação. O coração de Sheila cantou de felicidade quando seu filho trouxe para casa mais um certificado. Foi então que ela percebeu que seu filho iria longe e conseguiria muito. Tudo isso foi mérito de Sheila. Ela se dedicou primeiro à saúde do filho, depois ao seu desenvolvimento e formação. A mulher o levava aos clubes e sessões, ia com ele às competições e combinava tudo isso com seu trabalho exigente. Sheila passava por momentos difíceis sem apoio. Às vezes,
Olhava com tristeza para os pais que caminhavam com os filhos e os levavam para o jardim de infância ou para a escola. Gordon teria sido um pai muito atencioso e carinhoso, a vida com ele teria sido mais fácil e agradável, mas acabou acontecendo o que aconteceu. E agora, a mulher fez o melhor por seu filho. No final da maternidade, Sheila viu muitas vantagens. As jovens mães muitas vezes desabavam com os filhos ou negligenciavam-nos na prossecução de suas carreiras e na vida pessoal. Encontravam-se com amigos e iam a salões de beleza. Ela, por outro lado, compreendia perfeitamente que um filho era um presente inestimável e não poupava tempo e esforço para desenvolver seu filho. Michael entrou na universidade e foi aprovado. Estudou lá apenas com notas excelentes até o 4º ano. Sheila sempre tremia de medo ao lembrar daquela vez em que Michael foi literalmente substituído por outra pessoa. Ele ganhou alguns amigos estranhos que, no começo, Sheila até ficou feliz. Michael dedicou quase todo o seu tempo aos estudos, assim como ela fez uma vez. No entanto, ele era um jovem rapaz e precisava se divertir, socializar com os colegas e se apaixonar. Se não fosse agora, a mulher não se opunha às suas caminhadas noturnas. Seu coração estava apertado de medo, e a imaginação de Sheila desenhava imagens terríveis, mas ela não demonstrava seus sentimentos. Entendia que era necessário agir assim. Aos poucos, chegou ao ponto em que Michael desaparecia nas boates quase todas as noites. Voltava de manhã, feliz e com as pernas trêmulas, deitando-se vestido na cama. Sim, foi um período difícil. Seus estudos, claro, sofreram muito. O reitor da faculdade ligou para Sheila e avisou de que, se tudo continuasse daquela forma, teriam que expulsar Michael. A mulher ficou chocada, tentou falar com o filho, mas ele apenas rosnou e respondeu rudemente. Sheila não reconheceu seu filho. Michael sempre foi tão educado, compreensivo e atencioso, e agora estava xingando e hostil. Havia tanta agressão em suas palavras e movimentos que Sheila tentou influenciar Michael com dinheiro, simplesmente interrompendo seu financiamento e dando-lhe dinheiro apenas para transporte até a universidade. Mas suas saídas noturnas continuaram, e logo a mulher percebeu de onde seu filho estava conseguindo dinheiro. Várias correntes de ouro e anéis desapareceram de sua caixa de joias, e então descobriu-se que Michael foi reprovado nos exames e expulso. Foi incrível. Sheila causou um escândalo com Michael, resultando em insultos a ele, batendo a porta e desaparecendo por várias semanas durante esse período. Sheila ficou extremamente chateada e até fez uma denúncia de desaparecimento, embora não tenha recebido a devida atenção. Ele é um cara jovem, ele só saiu para se divertir, ele voltará, o policial garantiu a ela naquele momento. Sheila brigou com o policial, acusando-o de indiferença e ameaçando reclamar com a promotoria, mas o homem acabou tendo razão. Michael voltou para casa quase engatinhando, pálido e desgrenhado como um sem-teto. Sheila entendeu que seu filho tinha problemas com álcool, muitas vezes não conseguia ficar de pé sozinho, falava bobagens e respondia de forma inadequada, e tudo isso se devia à má influência da companhia que ele mantinha. Sheila ficou horrorizada ao perceber que, às vezes, tinha medo do próprio filho, mas assim como há muitos anos, quando teve que cuidar de um bebê prematuro e fraco, a mulher reuniu forças e decidiu agir. Ela não desistiria, lutaria pelo filho. Mas dessa vez foi mais difícil. Michael se recusou a ir ao médico e não ia romper os laços com seus novos amigos. Você não vê que esses amigos estão te arrastando para o fundo? A mulher tentou argumentar com o filho. Você foi o aluno mais bem-sucedido da sua turma, é um programador talentoso. Tanto trabalho foi investido, e você está disposto a fazer isso com a sua vida agora? Em breve não terá mais volta. Mas com eles, posso ser eu mesmo, não aquele garoto perfeito que você imaginou, Michael retrucou. Sheila repreendeu, chorou, implorou e tentou falar com o filho de coração para coração, mas nada funcionou. Foi doloroso e assustador ver no que seu ente querido estava se transformando, e também havia um sentimento persistente de culpa. Ela não conseguia lidar com a criação de seu filho, foi seu fracasso, ela era uma mãe ruim. Depois de cerca de um ano vivendo assim, tudo de repente normalizou por si só. Isso aconteceu depois de outra longa ausência de Michael. Sheila quase desistiu, mas um milagre aconteceu. Michael mudou novamente.
No começo, ele começou a ir a boates com menos frequência, depois parou completamente. Sheila não via mais seu filho naquele estado estranho que costumava assustá-la. Michael se recuperou na universidade, suas conquistas anteriores o ajudaram, e os professores se esforçaram para ajudar o aluno talentoso. Ele até começou a trabalhar novamente, criando sites para empresas. Sheila então decidiu que seu filho havia passado por um período de transição em seu 4º ano e, após a crise, ele de repente amadureceu e tudo ficaria bem agora. Ela também desempenhou um papel nisso, é claro que as conversas entre ele e a mãe aparentemente não foram em vão. Michael gritou quando ela o repreendeu, mas as palavras certas foram depositadas em algum lugar em sua mente. No final, o filho dela fez a escolha certa. No início, Sheila cuidava ansiosamente do filho, com medo de que tudo se repetisse, independentemente de como Michael se comportasse. Impecavelmente uma vez, olhando para os olhos preocupados de sua mãe, ele se desculpou por seu comportamento. Eu entendo quanta dor eu te causei, e estou envergonhado. Michael abaixou a cabeça, demonstrando sincero remorso. Eu te insultei, peguei suas coisas e as vendi só para conseguir dinheiro para entretenimento, e você fez tanto por mim e eu te tratei assim. Está tudo no passado. Sheila se apressou em acalmar o filho e tirar o constrangimento. O principal é que você percebeu tudo e mudou. Foi uma importante lição de vida para você. Agora vai ficar tudo bem. Sim, agora vai ficar tudo bem, eu prometo, e com certeza vou devolver o dinheiro da decoração que levei. Michael manteve sua palavra. Ele se formou na universidade com louvor e conseguiu um bom cargo em uma empresa de prestígio. Sheila, que já havia se aposentado naquela época, já tinha contatos, mas o próprio Michael lidou bem com a tarefa de encontrar um emprego. Com seu primeiro salário, ele comprou para sua mãe joias de ouro ainda mais caras do que aquelas que uma vez tirou da caixa dela. Ele entregou a Sheila algumas caixas de veludo envergonhado. A mulher não disse nada, apenas abraçou o filho com força. Eles eram as pessoas mais próximas e queridas do mundo. O tempo passou, e Michael trabalhou, comprou um apartamento e começou a renová-lo. De vez em quando, Sheila viajava com seu filho, e Michael envolvia sua mãe neste hobby fascinante, muitas vezes dando-lhe passeios interessantes por todo o país, e às vezes ele mesmo ia com ela. Parecia que não havia segredos entre mãe e filho, eles conversavam sobre todo tipo de coisas e discutiam tudo no mundo. Porém, Sheila entendeu que Michael tinha uma namorada sobre a qual ele de alguma forma se calava. A mulher tentou fazer perguntas, mas seu filho respondia de forma evasiva e uma vez disse diretamente que tudo tem seu tempo e Sheila parou de perguntar. Afinal, um adulto tem direito à sua vida pessoal, aí estava outro assunto proibido para a conversa. Michael nunca falou sobre o que aconteceu com ele durante aquele período difícil, porque de repente ele mudou. Que tipo de amigos ele tinha naquela época? O que o rapaz estava fazendo quando ele não voltava para casa por dias? E o mais importante, como ele conseguiu se libertar daquele pântano que o puxou para baixo? Michael imediatamente ficou sombrio e fechado quando Sheila tentou falar com ele, e a mulher gradualmente parou de tentar. Sheila sentou-se em sua poltrona e bordou, como havia feito recentemente. Fazer bordado era um passatempo relaxante, e as lindas peças que ela criava agradavam a parede da sala. Já estava coberta com elas. Antes, Sheila estava sempre ocupada com o filho e o trabalho, e simplesmente não havia energia suficiente para coisas tão agradáveis como bordados. A TV estava passando ao fundo, mostrando o enredo da próxima novela. Não é que Sheila adorasse essas séries sentimentais, ela só às vezes queria assistir algo leve e descompromissado. Provavelmente terá seu preço, afinal, ela está quase com 65 anos, logo talvez os netos cheguem. O telefone na mesinha de centro tocou, e Sheila olhou para a tela. Era o filho dela ligando. Olá mãe, tenho um pedido para você. Você pode preparar algo especial para o jantar esta noite? Você é boa em muitas coisas, escolha algo ao seu gosto. Claro, com prazer. Você pode ser mais específico sobre o que deseja? Mãe, não é para mim. Temos uma convidada hoje, vou apresentá-la minha noiva. Sheila endireitou-se na cadeira. Por que você não me contou antes? Eu teria preparado mais, é tão grandioso. Foi por isso que não te avisei com antecedência,
para você não se preocupar e não inventar nada de especial. É só preparar um dos seus pratos favoritos, e eu compro o vinho. Isso é o suficiente. Não, não é o suficiente, Sheila objetou. Que tal combinar guardanapos, talheres, velas e decoração? Quero receber sua noiva com dignidade. Mas mãe, Charlize não gosta de formalidade excessiva, Michael disse. Ah, então o nome dela é Charlize, Sheila disse. Bem-vindos, queridos convidados. A mulher encontrou coragem para sorrir. Charlize sentou-se modestamente ao lado de Michael, e Sheila sentou-se em frente à garota. Ela era fofa, delicada como um cervo. Michael parecia ainda mais masculino e forte ao lado dela. A mulher podia entender perfeitamente o que atraiu seu filho nesta jovem criatura. Charlize era alguns anos mais nova que Michael. Depois de se formar na escola de enfermagem, ela trabalhou em uma clínica particular. Sheila começou a ponderar por que ela não se tornou médica em vez de enfermeira, ou se Charlize não tinha ambição, ou era preguiçosa, ou não era inteligente o suficiente. Nenhuma dessas opções era boa. Então, Sheila descobriu que Michael e Charlize estavam namorando há vários anos. Eles se conheceram em um ponto de ônibus durante uma tempestade, o que parecia bastante original e até romântico na era do namoro pela internet. O destino nos uniu, Michael disse com uma solenidade exagerada e depois acrescentou sério: Charlize é meu anjo da guarda, o amor da minha vida. A garota sorriu timidamente, e Sheila sentiu uma pontada de ciúme. Então ela perguntou a Charlize sobre sua família e descobriu que a garota veio do interior para a cidade para estudar. Seus pais eram pobres, e eles tinham mais 4 filhos além de Charlize. Durante seus estudos, a menina morava em um dormitório e trabalhava meio período, já que a bolsa não era suficiente para cobrir suas despesas. Após a formatura, ela conseguiu um emprego, e a vida ficou mais fácil. Havia recursos para alugar trajes e comprar comida. Mais tarde, ela conheceu Michael por acaso e percebeu que estava apaixonada. Não é coincidência que tenha se apaixonado, Sheila pensou consigo mesma. Ele é um homem educado com um bom emprego, a escolha ideal para alguém como você. Sheila percebeu que seu filho, Michael, era sua única chance de escapar da pobreza. Talvez tenha sido o sucesso de Michael que a atraiu. Apesar de sua modéstia e educação, Sheila sentiu antipatia por Charlize. Ela estava fingindo agradar. A mulher decidiu que depois do casamento, Charlize mostraria sua verdadeira face. Mas tudo bem. Vou conversar com meu filho. Ele não percebe nada agora, devido aos seus fortes sentimentos. Para evitar colocar o filho em uma posição desconfortável, Sheila fingiu ser amigável. Michael, por sua vez, parecia estar apaixonado e feliz. Sheila entendia, ela também esteve apaixonada há muitos anos por um jovem e encantador motorista de táxi, Breno. Também levou vários anos para perceber que ele a estava usando descaradamente. Não quero tal cenário para Michael. Após o jantar, Michael foi acompanhar Charlize indo para o táxi. Sheila encontrou forças para sorrir e dizer adeus, mas Charlize percebeu as verdadeiras emoções de sua futura sogra. Uma pessoa sensível, mas, o mais importante, o filho não entendeu nada. Pensou que Sheila sonhava com uma vida diferente para seu filho bem-sucedido e promissor, não com uma garota pobre que nem tinha ensino superior. Ela planejava conversar com ele com cautela para não magoá-lo ou afastá-lo. Bem, o que você acha de Charlize, Michael? Perguntou quando ele voltou para casa. Ela é encantadora, não é? Respondeu Michael. Sim, Sheila não discutiu. E está tudo sério entre vocês dois? Não poderia ser mais sério, respondeu Michael. Eu a amo mais do que a própria vida, e vamos nos casar no final do ano. Esse é o seu desejo, mas talvez você não deva se apressar. Sair, explorar. Quem está te impedindo? O casamento é um compromisso muito sério, meu filho. O que há de errado com você, mãe? Michael piscou nervosamente. Você não gosta de Charlize? O que há de errado com ela? Ela é uma garota pobre do interior, disse Sheila, finalmente decidindo ser honesta. Ela não tem ensino superior. Você é a passagem dela para uma vida confortável. Não quero que você seja ousado.
Você acha que só posso ser amado pelo meu apartamento, carro e salário, e não sou nada sozinho? O que quero dizer é... Você não entende, Michael a interrompeu. Você é a pessoa mais maravilhosa. Você merece o melhor. Mas Charlize, ela não é a combinação certa para você. Não se apresse. Você encontrará uma noiva que combina melhor com você. Houve um tempo na minha vida em que tinha um homem sentado no meu pescoço. Era doloroso e humilhante. Mãe, não fale assim dela, Michael disse em tom de censura, e Sheila imediatamente entendeu que, se continuasse na mesma linha, perderia o amor de seu filho. Ele estava muito encantado com Charlize agora. Lembre-se, continuou Michael, você também é do interior e de uma família pobre. Você e Charlize têm muito em comum. Nem tanto, Sheila repreendeu. Eu não tentei melhorar minha situação financeira casando com um homem rico. Eu consegui tudo sozinha. Ok, desculpe, Michael se desculpou. Já que você a escolheu, ela deve ser perfeita. Você vai gostar dela algum dia, quando a conhecer melhor. Michael finalmente sorriu após essa conversa. Sheila tentou muitas vezes dissuadi-lo, insinuando que ele não deveria se apressar e que deveria olhar mais de perto para sua futura noiva, mas Michael permaneceu inflexível. Ele alegava que amava Charlize e que seus sentimentos haviam sido testados pelo tempo. Ele também implorou a sua mãe para tratar sua noiva com gentileza. Sheila se esforçou muito para não mostrar sua antipatia, mas às vezes ela simplesmente não conseguia se conter. Por que você não conseguiu um ensino superior? Sheila perguntou a Charlize uma vez. Essa pergunta continuava a incomodando. Seus amigos já sabiam que seu filho estava se preparando para um casamento, e é claro que perguntaram sobre a noiva. Sheila até se sentiu um pouco estranha em responder às perguntas deles. Agora ela queria colocar Charlize na mesma posição desconfortável. Eu tive que trabalhar, a garota deu de ombros. Depois que terminei o curso de enfermagem, me pediram para desocupar o dormitório, então tive que trabalhar. Sheila balançou a cabeça, pensando consigo mesma que a garota era apenas preguiçosa. Em seu próprio tempo, ela trabalhava desde o amanhecer até o anoitecer e não contava com um namorado rico para melhorar sua situação financeira. O jovem casal decidiu não ter um casamento luxuoso. Em vez disso, escolheram um jantar com os amigos mais próximos em um restaurante antes de partir para as férias na praia. Sheila ficou chateada com isso porque sonhava com uma grande festa com uma noiva de vestido branco e véu, seu lindo filho em um terno elegante, e família e amigos de ambos os lados. Depois da lua de mel, os recém-casados se mudaram para o apartamento de Michael, que ele já havia reformado. No início, o jovem casal visitava Sheila com frequência, mas suas visitas diminuíram e, eventualmente, pararam completamente. Você se esqueceu completamente de mim? Sheila perguntou ao filho indignada durante um telefonema. Está tudo bem, mãe, respondeu o filho. Você está sempre criticando Charlize. É por isso que não vamos mais, para evitar irritá-la desnecessariamente. Ela está virando você contra mim, Sheila respondeu. Mãe, eu amo Charlize e eu também amo você, disse Michael em tom de repreensão. Não me faça escolher entre as duas. É difícil. Sheila realmente tentou criticar Charlize sempre que podia. Ela sempre comentava sobre as roupas de Charlize, sua incapacidade de discutir arte e literatura, e o barulho que fazia com a colher ao mexer o açúcar, além de sua risada alta. Sheila tentou fazer esses comentários como um conselho amigável, e Charlize não pareceu ofendida, ou pelo menos não demonstrou. Mas provavelmente expressou seus sentimentos para o marido mais tarde. A cada dia que passava, Charlize irritava cada vez mais Sheila. Ela fingia ser modesta. Esses aldeões de uma família pobre são tão astutos, sábios e experientes no mundo que provavelmente foi fácil para ela enganar meu filho respeitável e inteligente. Provavelmente foi uma tarefa fácil para ela, reclamou Sheila para sua amiga um dia. Sheila teve uma forte dor de estômago que a impossibilitou de respirar. Ela decidiu não esperar na fila de uma clínica estadual e, em vez disso, foi para uma boa clínica particular. Dentro de uma hora, ela estava sentada do lado de fora do consultório médico. As clínicas privadas eram diferentes das clínicas públicas, com funcionários sorridentes, uma atmosfera amigável e elegante,
e interiores sem pessoas desagradáveis ou cheiros horríveis. Pediram a Sheila que esperasse 5 minutos, e ela se acomodou em um sofá de couro macio, abrindo uma revista que estava sobre a mesa. De repente, ela ouviu uma voz familiar. Por favor, entre, Leonard está esperando por você, Charlize disse com um sorriso para uma paciente. Que coincidência, Sheila tinha, sem saber, agendado uma consulta na clínica onde sua nora trabalhava. Por algum motivo, Sheila não queria que Charlize a notasse. Agora ela rapidamente cobriu o rosto com a revista enquanto observava de perto a linda enfermeira. Charlize trocou algumas palavras com uma colega na recepção, assinou alguns documentos e então o médico, um homem alto e bonito, saiu do consultório. Sheila não gostou nada do jeito que ele estava olhando para Charlize. O médico não conseguia tirar os olhos da enfermeira, claramente apaixonado por ela. Ele fez uma pergunta a Charlize, e ela respondeu, trazendo um sorriso ao rosto do médico. Flertando, Sheila achou difícil respirar. Quão decepcionante para o filho. Ele pegou uma pobre garota, e ela está brincando no trabalho. Em agradecimento, o médico se aproximou de Charlize e falou com ela novamente, seu olhar não deixando dúvidas de que ele estava perdidamente apaixonado. Charlize respondeu brevemente e correu pelo corredor. O homem a observava até que ela desapareceu em um dos quartos. A cena que Sheila acabara de testemunhar foi chocante por um lado, mas por outro, ela estava feliz. Afinal, ela estava certa sobre Charlize. O exame do terapeuta e o ultrassom mostraram que estava tudo bem com Sheila. Ela estava satisfeita com o resultado. Mas agora, uma questão totalmente diferente ocupava sua mente: como abrir os olhos de seu filho e salvá-lo desta mulher gananciosa e infiel. Como mãe, ela tinha que fazer algo. Agora, Sheila ligou para o filho. Como você está? A casa, a vida familiar, está tudo ótimo, o filho dela respondeu. Mãe, essa é uma pergunta estranha, disse o filho. Estive hoje na clínica onde Charlize trabalha e fiz um ultrassom. Sim, está tudo bem comigo. Não estou ligando para saber. Você deveria ter visto como um médico estava olhando para ela, devorando-a com os olhos. O que há de errado nisso, mãe? Minha esposa é linda. É normal que os homens olhem para ela. Isso até me lisonjeia. Eu não ficaria tão feliz se fosse você. Sheila não tentava mais escolher as palavras com cuidado. Charlize estava flertando abertamente com ele, sorrindo para ele. Você não pode confiar nela, mãe? A voz de Michael tornou-se firme. Você está fazendo isso de novo. Charlize é a única pessoa em quem posso confiar. Nosso relacionamento resistiu ao teste do tempo, e eu. Sheila ficou chocada. Então você pode confiar nela, mas não em sua própria mãe? Nos últimos tempos, não tenho tanta certeza sobre você, Michael admitiu. Você parece muito veementemente contra minha felicidade. Dentro de Sheila, uma mistura fervilhava, entre raiva e aborrecimento, mas o que ela poderia fazer? Seus olhos percebiam claramente como sua nora flertava com um médico no trabalho. Era evidente que Michael descobriria mais tarde e entenderia que sua mãe estava certa. O rapaz enfrentaria uma grande decepção e dor. Sheila decidiu celebrar seus 65 anos com um grande banquete. Ela não podia ter um casamento luxuoso, mas sua alma clamava por uma grande festa. Portanto, a mulher reservou um amplo salão em um restaurante, providenciou um jantar requintado e convidou dezenas de pessoas, incluindo ex-colegas e amigos. Claro, ela também convidou seu filho e sua nora, embora não desejasse ver Charlize. Mas, nesse caso, Michael também não teria vindo. A celebração foi espetacular. A anfitriã cativou os convidados com divertidos concursos e piadas, e os garçons serviram pratos deliciosos pontualmente. Sheila observava sua nora, que provavelmente nunca tinha participado de tais festas antes. Charlize era quieta e modesta, parecia um pouco tímida. Sheila ficou satisfeita com isso. A garota do interior se sentia deslocada em um ambiente mais refinado. Enquanto os convidados elogiavam Sheila e reconheciam suas conquistas profissionais, ela se sentia lisonjeada. Era reconfortante que seus entes queridos notassem seus méritos e os apreciassem.
Chegou a hora de o filho de Sheila fazer um brinde, que ele fez junto com Charlize. Sheila olhou para Michael, encantada com sua aparência impecável. Ele parecia um astro de Hollywood com seu terno e camisa. Michael expressou palavras emocionantes de amor por sua mãe e a enalteceu por tudo o que ela havia feito por ele. De repente, ele disse algo que surpreendeu a todos, incluindo Sheila. Mas nosso maior presente para você será em março, quando você visitar o hospital para conhecer seu neto. Houve aplausos, felicitações e sorrisos. Até lágrimas rolaram de alguns olhos. Charlize olhou timidamente enquanto Michael a encorajava, abraçando-a gentilmente pelos ombros. Sheila sentou-se com uma expressão séria, pensamentos perturbadores rondando sua mente. Março estava próximo, o que significava que Charlize estava na metade de sua gravidez. Michael só revelou isso agora, como se Sheila fosse uma estranha, em vez de compartilhar sua alegria de ter o neto que ela sempre desejou. Sheila sentiu uma sensação desconfortável de ter se tornado uma figura secundária na vida de seu filho, tudo por causa da garota do interior que flertava com médicos no trabalho durante a gravidez. Mais tarde, Sheila lamentaria seu comportamento, mas o que estava feito, estava feito. Quando todos se acalmaram um pouco, Sheila se levantou e fez aquela pergunta terrível. Michael, você tem certeza de que a criança é sua? Naquele momento, a cena da clínica estava claramente na mente de Sheila, o médico seduzindo sua nora, Charlize sorrindo para ele. Faíscas claramente voavam entre os dois. Mas o que mais Sheila poderia pensar? O mestre de cerimônias tentou transformar tudo em uma piada, e em certa medida, ele conseguiu. Os convidados riram, mas o rosto de seu filho, Michael, congelou de dor e decepção. Michael ficou imóvel, seus olhos mostrando claramente sua desilusão. Charlize primeiro corou até a raiz do cabelo, então se virou e deixou o salão sem olhar para trás. Michael lançou um olhar de desapontamento à mãe. Depois que sua esposa saiu, Sheila percebeu que seu filho estava realmente chateado com ela. Os convidados tentaram ignorar o constrangimento, cantando músicas e participando de competições. Um velho amigo se aproximou de Sheila e a apoiou. O filho dele havia se divorciado recentemente, e a esposa dele havia recebido metade dos bens, embora não tivesse nada a ver com isso, privando a ex-sogra de ver seus netos. Eu gostaria de ter sido tão corajoso e direto quanto você foi na minha época, o amigo disse, balançando a cabeça e abraçando Sheila pelos ombros. Como podemos nos reconciliar com ele agora? Perguntou Sheila, preocupada. Não se preocupe, ele é seu filho. Ele vai entender tudo, e a mãe dele sempre o perdoará, consolou o amigo. No entanto, Michael parecia não ter intenção de perdoar sua mãe. Sheila tentou ligar para ele várias vezes, mas ele ignorou suas chamadas e até bloqueou seu número. 2 meses se passaram, e Sheila não conseguia encontrar paz. Ela sentia falta do filho e desejava ouvir a voz dele, ver seus olhos amados e ter suas conversas sinceras e caminhadas juntos. A mulher lamentava o que aconteceu em seu aniversário, mas não mudou sua opinião sobre Charlize. Pelo contrário, ela ficou ainda mais convencida de que a criança não era de Michael. Charlize tinha medo de ser descoberta, então bloqueou a comunicação entre mãe e filho. Sheila teria contado a ele tudo o que viu, ele teria descoberto que suas suspeitas não eram infundadas, e ele teria duvidado dela. Enquanto Michael erguia uma barreira invisível ao redor de sua família e não permitia que sua mãe, que sempre foi a pessoa mais próxima e amada, se aproximasse. Dentro de Sheila, ela nunca havia se sentido tão solitária. Se algo acontecesse com ela, parecia que ninguém notaria. Mas então, um dia, Michael apareceu em sua casa sem aviso prévio. Ele abriu a porta com sua própria chave e entrou no corredor como se nada tivesse acontecido. Sheila estava sentada com seu trabalho manual em frente à TV. Sua aparição inesperada a emocionou e a alegrou. Ela deu um pulo, e seu bordado caiu no chão. Michael parecia calmo e determinado, um homem de verdade, tão adulto como ela sentia falta dele. Michael, você veio, exclamou a mulher, tentando abraçar seu filho, mas ele evitou a mãe. Precisamos conversar muito seriamente sobre o incidente no aniversário. Me arrependo muito bem. Então talvez você venha comigo agora para nossa casa e peça perdão a Charlize, sugeriu a Sheila.
Pede perdão a Charlize, surpreendeu-se Sheila. Eu não sou culpada diante dela. Eu queria pedir perdão a você. Eu deveria ter te contado a verdade sobre sua esposa em particular. Você sabe que eu a vi. Então você ainda não entendeu nada, Michael interrompeu, olhando para sua mãe com amargura. Ok, a culpa é minha. Eu deveria ter te contado imediatamente quando percebi que você não gostava de Charlize, mas ela me parou. Ela pediu para não te preocupar desnecessariamente, e ela não queria parecer uma santa salvadora aos seus olhos. Mas como esse é o caso, faça um chá, Michael de repente pediu, sentando-se no sofá. Vamos ter uma longa conversa. Você precisa saber muito. Michael começou a história quando um novo aluno se juntou ao grupo durante o 4º ano. Dylan não estava indo bem academicamente, para dizer o mínimo. Ele mal conseguia voltar depois de ser expulso e era alguns anos mais velho que seus colegas de classe. Bem-humorado, Michael ficou imediatamente intrigado com o estilo de comunicação despreocupado de Dylan. Dylan até comia batatas fritas durante as aulas, ignorando os comentários dos professores. Ele frequentemente debatia com os professores, atendia telefonemas durante a aula e saía da sala no meio da aula. Ele também faltava frequentemente às aulas. Dylan não era muito sociável com seus colegas de classe e deixou claro que os achava muito jovens e inexperientes para serem amigos de alguém tão descolado como ele. Ele constantemente recebia telefonemas, e pelos trechos de conversa, ficava claro que ele frequentava regularmente festas, ia a boates e viajava. Michael sentiu uma pontada de inveja por Dylan. Ele já havia visto bagunceiros antes, mas eram apenas palhaços tentando chamar a atenção com seu comportamento. Dylan era diferente. Ele não parecia se importar com a opinião dos outros. A vida universitária parecia cinza e insignificante em comparação com a vida emocionante de Dylan. Michael percebeu que era hora de mudar algo. Estava cansado de viver de acordo com regras impostas. Ele não queria mais levar uma existência insatisfatória como um estudante modelo. Ele sentia que a vida estava passando por ele, e nada de empolgante ou interessante estava acontecendo. Após a universidade, seria trabalho, seguido de casamento e filhos. Esse era o roteiro de vida que sua mãe havia planejado para ele, e não incluía diversão ou aventura. Dylan se tornou um modelo a ser seguido por Michael. Ele começou a imitar sua maneira de falar e seus gestos, às vezes inconscientemente. Uma vez, Michael até se atreveu a responder de forma ríspida a um professor, surpreendendo os colegas, pois ninguém esperava tal comportamento dele. Dylan se virou e olhou para Michael com claro interesse, até piscando de forma conspiratória para ele durante o intervalo. Dylan se aproximou de Michael. Você parece diferente deste rebanho de ovelhas, disse deliberadamente, prolongando as palavras. Eles são humildes, mas são silenciosos. Eu não sou assim. Michael tranquilizou-se, satisfeito com os elogios de seu ídolo. Então deve ser divertido com você, disse ele. Dylan deu um tapa no ombro de seu colega de classe. Venha para a boate esta noite. Muitas vezes saímos lá com os amigos. É claro, Michael foi para a boate naquela noite. Ele realmente queria experimentar a vida divertida que seu novo colega de classe levava. Antes, Michael não gostava de boates. Elas eram escuras e abafadas, enfumaçadas, a música era alta e a pista de dança estava sempre superlotada. Para ser honesto, Michael também não gostava de dançar. Ele tinha ido a clubes algumas vezes com amigos para conhecer garotas, mas as garotas preferiam outros caras, assim como Dylan e seus conhecidos, abertos, confiantes, ousados e decididos. Mas hoje, Michael se sentia assim. Dylan e sua companhia aceitaram Michael como se fossem seus. Eles beberam, dançaram e o grupo deles foi reabastecido com lindas garotas. Na presença de Dylan, Michael se sentiu como um verdadeiro homem. As palavras fluíram dele, e as garotas ouviram atentamente e admiraram. Era ótimo estar mais perto de Dylan. Michael estava exausto, e os amigos de Dylan também pareciam cansados. No entanto, um dos rapazes tirou um pacote do bolso e anunciou: "Isso é para energia", o que surpreendeu Michael. Os outros não necessitaram de explicações.
Dylan tentou tranquilizar Michael, afirmando: são ingredientes naturais à base de ervas, sem produtos químicos. Estamos precisando de energia, a noite está fervendo, e estamos exaustos. Michael ficou preocupado com o que Dylan estava oferecendo, mas não pôde recusar na frente de todos. Após algum tempo, Michael sentiu uma onda de energia sem precedentes. Ele se sentia como um herói de filme, belo, confiante, animado e capaz de qualquer proeza, até mesmo escalar um prédio de vários andares. Parecia que tudo era possível. Então, a consciência o abandonou. Michael acordou em uma garagem em um colchão inflável. Ao lado dele, sob um cobertor, estava uma bela, mas aparentemente exagerada, garota desconhecida. Vários rapazes e moças, incluindo Dylan, também estavam dormindo ali. Alguns estavam em um sofá velho, outros no mesmo colchão que Michael, e alguns no chão. Michael não se lembrava do que aconteceu. Sua cabeça latejava, tudo girava diante de seus olhos e ele se sentia enjoado. A noite anterior foi boa e divertida, mas agora parecia que o acerto de contas estava chegando. Michael estava pronto para pagar o preço por uma noite brilhante e inesquecível. Dylan resmungou e virou-se para o outro lado. Ele também desmaiou abruptamente na noite anterior. Até consideraram chamar uma ambulância, mas agora Michael estava bem. Desde então, Michael começou a se relacionar com Dylan e seus amigos. Essas eram experiências completamente novas, diferentes de tudo o que ele havia vivenciado antes. Michael agora se sentia muito mais confiante e aprendeu a agir com mais liberdade. Muitas coisas que antes pareciam importantes perderam todo o valor, como seus sonhos de uma carreira anterior. Antes, Michael era tímido com garotas, não sabia como se comportar com elas e ficava envergonhado em sua presença. Agora, na companhia de Dylan e seus amigos, ele facilmente fazia amizades por uma ou duas noites, seguindo o exemplo de seus novos conhecidos. As bebidas podiam ter desempenhado um papel, mas sempre havia algo interessante para comer na farra. Tudo isso tornava o mundo mais vibrante, com sensações mais nítidas e emoções mais vívidas. Michael agora raramente se comunicava com seus amigos de sua vida anterior. O que eles sabiam sobre diversão de verdade? Esses perdedores só estavam interessados na próxima sessão e nos exames. Michael foi influenciado pela tranquilidade de Dylan, que não se importava com os estudos. Ele tinha outros planos mais interessantes. Dylan planejou uma grande festa na casa de campo de seus pais, e Michael foi convidado. O rapaz esperava ansiosamente o dia marcado. O evento prometia ser empolgante. A única coisa que atrapalhava a diversão era a mãe de Dylan, ou melhor, suas reclamações constantes. Antes, Michael não tinha percebido o quão desagradável ela era, mas agora ele ficava irritado com suas pregações incessantes. Às vezes, ele se pegava pensando que estava disposto a bater na própria mãe só para interromper o fluxo de moralizações tediosas. Sheila ficou pálida, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Michael viu sua mãe chorando pela primeira vez. Mas mesmo isso não o fez despertar. Outro problema era o dinheiro. Antes, Michael ganhava dinheiro criando sites para várias empresas, e sua mãe generosamente lhe dava uma mesada. Embora ele não fosse rico, nunca sentiu falta de fundos. No entanto, ele não tinha mais tempo, energia ou vontade de trabalhar meio período, e sua mãe parou de lhe dar dinheiro. Agora, ela apenas fornecia o suficiente para transporte e alimentação diária. Michael precisava de dinheiro, pois a diversão não era barata. Um dia, Michael lembrou que sua mãe guardava uma caixa de joias de ouro no armário de linho que ele conhecia desde a infância e decidiu roubá-la. Ele levou algumas joias para a loja de penhores mais próxima e logo se tornou um frequentador assíduo lá. Por incrível que pareça, ele não se sentiu culpado na época, pois estava focado em conseguir o dinheiro necessário para manter seu estilo de vida. Aparentemente, seu cérebro já havia começado a degenerar, embora ele não tenha percebido isso na época e não se arrependeu de nada. Michael falhou na sessão e não apareceu para os exames, assim como Dylan. Quando sua mãe descobriu, isso causou outro escândalo que finalmente levou Michael ao limite. Ele a atacou novamente e provavelmente teria batido em seu rosto se ela não tivesse se esquivado.
Michael entendeu que sua mãe não suportaria isso e acabaria na UTI com um ataque cardíaco. Quanto ao dinheiro, Dylan sugeriu que Michael morasse na garagem dele por um tempo, já que seus parentes não o procuravam há muito tempo. Para ganhar dinheiro, Dylan apresentou uma ideia: arrombar uma mercearia local que fechava às 7 da noite e era guardada por um idoso. Dylan distraiu o guarda, enquanto Michael esvaziava rapidamente o armazém. Caixas de cereais, salsichas enlatadas e bebidas foram todas colocadas em um saco enorme. Eles então venderam o saque a um homem em um apartamento que pagou em dinheiro. Michael percebeu que Dylan estava fazendo isso há algum tempo. Agora, eles tinham dinheiro para a noite que já havia chegado. Michael morou na garagem por cerca de uma semana. Durante esse período, ele bebeu muito e começou a se sentir mal com sua nova vida. No entanto, ele não conseguiu voltar à antiga. Em algum momento, ele parou de perceber completamente a realidade e de repente se viu em um ponto de ônibus na periferia da cidade. Como ele chegou lá? Por que ele estava tremendo tanto e expirando com tanta dificuldade? E, o mais importante, o que ele deveria fazer agora, sem forças para pensar? Michael deitou-se em um banco e decidiu deixar acontecer o que quer que acontecesse. Moralmente, ele já estava preparado para o pior, seu falecimento. Estava frio, chovia e um vento cortante soprava. As pessoas estavam sentadas em casa há muito tempo, e não havia onde esperar pela salvação. Alguém ajudaria um sem-teto sujo e esfarrapado como Michael? Ele percebeu que eles provavelmente apenas pensariam que ele bebeu e adormeceu e passariam por ele. Então, um milagre aconteceu. Uma jovem linda se inclinou sobre ele com olhos preocupados e uma voz animada. A garota parecia tão pura e nobre, especialmente em comparação com as mulheres com quem Dylan estava passando um tempo recentemente. Ela perguntou: "Você está se sentindo mal? Devo chamar uma ambulância?" Michael murmurou algo incoerente. A garota imediatamente tirou o telefone do bolso e chamou uma ambulância. Enquanto esperavam pelos paramédicos, a desconhecida mediu o pulso de Michael, e o medo era visível em seu rosto. O médico examinou Michael quando a ambulância chegou e disse a ele que a garota havia salvado sua vida por mais alguns minutos, o que foi crucial. A garota ficou com ele durante todo o tempo, segurando sua mão e oferecendo palavras de encorajamento. Michael ficou grato por isso. Ele não queria que ninguém soubesse onde estava, especialmente sua mãe, que não seria capaz de suportar a notícia. O médico alertou sobre as consequências de seu comportamento e recomendou tratamento urgente. Michael decidiu que precisava ser mais cuidadoso com a quantidade de comprimidos que estava usando. Ele sonhava em sair do hospital para se encontrar com Dylan. Ele sentia falta das risadas divertidas e da despreocupação. As paredes do hospital eram opressivas, e os procedimentos eram exaustivos. Por sinal, nenhum de seus novos amigos o visitou no hospital, embora ele tenha ligado para Dylan assim que pôde e dito onde estava por telefone. Dylan pediu apenas para não mencionar o nome dele para ninguém e não falar dos outros. Enquanto isso, Charlize, a garota do ponto de ônibus, veio visitar Michael várias vezes. Descobriu-se que ela também era enfermeira, então pôde avaliar rapidamente e com precisão sua condição. A primeira vez que Charlize visitou Michael foi para verificar como ele estava. Ela estava com medo de que não o tivessem salvado. Ao descobrir que estava tudo bem, a garota deu um suspiro de alívio. De alguma forma, imperceptivelmente, Michael contou a Charlize sobre tudo o que estava acontecendo com ele ultimamente. A garota ouviu atentamente, sem interrompê-lo durante seu desabafo. Michael percebeu o quão terrível sua história parecia. Ele estava envergonhado de si mesmo. Ele foi expulso da universidade, arruinou seu relacionamento com sua mãe, pegou as joias dela e saiu com uma multidão ruim. Ele pensou que depois de suas palavras, Charlize iria se levantar e ir embora. Pessoas decentes precisavam ficar longe de pessoas como ele. Mas, para sua surpresa, a garota ficou com ele por muito tempo naquele dia, até o final do horário de visita. Eles conversaram sobre assuntos abstratos, e Michael admirou seu belo rosto, figura esbelta e sorriso encantador. Charlize veio visitá-lo mais algumas vezes e, aparentemente, gostou de conversar com Michael. Um dia, ela se abriu com ele e contou sua história.
Descobriu-se que Charlize veio de uma vila para a cidade, tendo crescido em uma família numerosa e sem dinheiro. Apesar dos desafios, ela sempre estudou bem e trabalhou duro. Ela tinha 2 sonhos: escapar da pobreza e ajudar as pessoas. Ambos os sonhos se tornaram realidade, pois ela conseguiu concluir a escola e se tornar enfermeira, ajudando as pessoas todos os dias. Charlize estava orgulhosa de ter trabalhado duro e de não depender de ninguém, em comparação com a história de sua vida. A vida de Michael parecia ainda menos atraente. Ela havia alcançado tanto, apesar de não ter tido nenhum apoio, enquanto a mãe de Michael sempre esteve ao seu lado. Michael não conseguiu concluir seus estudos na universidade. As conversas com Charlize o levaram a refletir sobre sua vida e a reconsiderar seus pontos de vista. Estar próximo dos amigos de Dylan já não lhe parecia tão atrativo. Charlize, por outro lado, exercia sobre ele um magnetismo irresistível, e ele nunca desejava se despedir quando a hora de se separar chegava. O mais surpreendente era que ela parecia sentir o mesmo. Michael se questionava como uma moça tão pura, bela e nobre poderia encontrar algo para amar em alguém como ele. Ela ouviu quando ele estava patético, perdido e vomitando depois de exagerar na bebida. Ao invés de sentir repulsa, Charlize começou a sentir pena e a demonstrar preocupação por ele. Ela até mesmo visitou no hospital para verificar seu estado de saúde. Talvez ela tenha enxergado algo nele, algo digno de amor. Michael, há muito tempo, nutria um profundo desgosto por si mesmo. Após sua alta hospitalar, ele retornou para casa. Sua mãe nunca soube que ele havia passado uma semana no hospital, acreditando que ele estava apenas vagando por aí como costumava fazer ultimamente. Ele e Charlize continuaram a se encontrar e a conversar ao telefone. O simples ato de conversar com ela o fazia sentir-se animado e melhor. Michael sabia que Charlize era uma moça atraente. Seus olhares durante suas caminhadas confirmavam isso. Até mesmo Andrew, na clínica onde Charlize trabalhava, fornecia informações. Michael havia consultado esse médico uma vez, quando encontrou Charlize depois do trabalho, e percebeu que Andrew estava apaixonado por ela há muito tempo. Um jovem com traços faciais marcantes e uma figura esportiva, considerado inteligente e bem-sucedido, havia sido preterido por Charlize em favor de Michael, um fracassado que foi expulso da universidade e quase morreu. Foi verdadeiramente um milagre eles terem acabado juntos. Após receber alta do hospital, Dylan reapareceu, convidando-o para o clube para comemorar sua recuperação, e Michael concordou. Ele honestamente tentou iniciar uma nova vida, mas, apesar de seus esforços, sentiu-se atraído novamente pelos seus antigos hábitos e ansiando pelo esquecimento que eles proporcionavam. Ele sentia falta daquela sensação. No meio da diversão, Charlize ligou. De alguma forma, ela sentiu que Michael estava em perigo e exigiu que ele fosse embora imediatamente. Michael hesitou, pois estava se divertindo muito e tinha certeza de que nada de ruim aconteceria. Ou você vem até mim agora, ou nunca mais nos veremos. A voz de Charlize era firme e decidida. Não havia dúvida de que ela estava falando sério. Michael examinou o salão, uma multidão de pessoas dançando ao som de música alta e a fumaça do cigarro subindo no ar. Memórias de Charlize e seu sorriso passaram por sua mente. Ele se lembrou da tristeza nos olhos de Andrew quando ela pegou o braço de Michael na varanda. Michael piscou, e a cena mudou. Agora ele estava deitado resignado em um ponto de ônibus, enfrentando seu próprio fim inevitável. Um belo rosto ansioso se inclinou sobre ele. Michael chamou um táxi e foi para Charlize. A escolha foi fácil. Charlize o abraçou com força, pressionando-o contra ela. Eu estava com medo que fosse tarde demais. Eu iria perder você de novo, ela admitiu. Nunca mais vou sair com eles novamente, Michael respondeu, acariciando seu cabelo ruivo brilhante. Eu não preciso de ninguém por perto na minha vida, exceto você. E o homem cumpriu suas promessas. Sempre que Dylan ou qualquer outra pessoa se oferecia para se divertir, Michael respondia com uma recusa categórica. Logo seus ex-amigos desistiram dele, e Michael começou a reconstruir sua vida. Ele voltou para a universidade e retomou os estudos, esforçando-se ao máximo para se tornar independente o mais rápido possível e fazer uma proposta de casamento a Charlize.
Sua mãe não poderia estar mais feliz com o filho que havia decidido mudar. Parecia-lhe que ele havia reconhecido seus erros e feito a escolha certa. Michael e Charlize decidiram não contar a ela o que realmente aconteceu, pois era uma história muito assustadora e desagradável. Michael não apresentou Charlize à sua mãe porque queria apresentá-la como sua noiva, e não apenas como uma garota que encontrou na rua. Ele sentia que era a coisa certa a fazer. Finalmente, 2 anos depois de se formar na universidade, Michael percebeu que a base material estava pronta e que ele poderia começar uma família. Ele fez uma proposta a Charlize, e embora não tenha sido uma surpresa para ela, isso a deixou satisfeita. No entanto, houve apenas um problema: conhecer a mãe de Michael. Charlize percebeu imediatamente que sua mãe não gostava dela. Sheila, é claro, tentou esconder, mas não deu muito certo. Michael acreditava que tudo mudaria depois do casamento, mas só piorou. Charlize fingiu que estava tudo bem, que o comportamento de sua mãe não a incomodava nem um pouco, mas Michael viu que sua esposa estava realmente lutando com a situação. O próprio homem sinceramente se perguntou como alguém poderia não gostar de Charlize. Ela era perfeita, bela, gentil, leal, atenciosa e corajosa. Como alguém poderia não entender que era uma grande sorte conhecer uma pessoa tão singular? Michael esperava que a notícia de seu neto mudasse a atitude de sua mãe em relação à sua esposa, e é por isso que ele não contou a ela sobre a gravidez de Charlize, esperando pelo momento solene. Embora Charlize duvidasse que fosse uma boa ideia anunciar tal notícia a todos, Michael assegurou-lhe que teria um impacto maior. O homem ficou surpreso com as palavras ofensivas que sua mãe havia dito naquela noite. Ele passou muito tempo acalmando sua esposa chateada e se repreendendo por sua tolice. Charlize estava certa o tempo todo. Ele nunca deveria ter contado a todos sobre sua gravidez em público. Ele pensou que daria um lindo presente de aniversário à sua mãe, mas acabou sendo feio. Desde então, o jovem casal cortou as comunicações com Sheila. Michael ficou profundamente ofendido com as palavras dela e se recusou a responder. Charlize o incentivou a se reconciliar com sua família, lembrando-lhe que, de outra forma, ele nunca seria feliz ou teria paz, e que ela não queria para ele uma briga. E então, afinal, o bebê nascerá em breve. Charlize o lembrou que uma criança não deveria crescer em um ambiente de hostilidade. Sheila percebeu que poderia ter perdido seu filho para sempre. Ele estava tão perto de deixar este mundo. Ela se lembrou do comportamento dele durante aquele período difícil. Ele era agressivo, estranho e frio. Michael tinha sido completamente desinteressado em sua educação e carreira e só se preocupava com dinheiro, mesmo levando a maior parte de suas joias de ouro para a farra. Sheila culpou seu estilo de vida dissoluto e seu maximalismo juvenil, mas descobriu-se que o assunto era muito mais sério. Ele quase tinha morrido. Charlize o salvou 2 vezes, primeiro chamando uma ambulância no ponto de ônibus, e depois dando-lhe um ultimato quando ele estava no clube com Dylan. Michael poderia facilmente ter retornado aos seus velhos hábitos, mas Charlize, seu amor e fé nele, haviam parado ele. Sheila suspirou profundamente, com lágrimas brotando de seus olhos. Ela estava experimentando uma mistura de emoções, medo tardio por seu filho, culpa pela garota que o salvou, e uma imensa gratidão por ela. O que eu fiz? Charlize provavelmente não vai me perdoar agora, Sheila disse, confusa. Você não a conhece, Michael sorriu. Eu já te disse muitas vezes que ela é maravilhosa e única. Tenho sorte de tê-la conhecido. Sheila assentiu. Agora eu entendo o quão sortudos somos por tê-la. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.